E aqui estamos de novo para continuar a história. O que você está fazendo? Estou lendo um livro. Deixe que eu faça o trabalho para você. Vamos lá a retrospectiva de final. Bom? Na Fred, quando o William com a roupa de Spring Bonnie acabou de assassinar as crianças. O William terminou de assassinar as crianças. Ele saiu da sala. Quando foi olhar ao seu redor, percebeu que todo mundo estava correndo e gritando. Só porque ele estava fazendo aquele olhar vazio de novo. William pensou que era uma ótima hora para falar pro William, para falar pro Henry devolver para cobrar Henry pelos seus $5. R$5. Ok, ao mesmo tempo, quando ele pensou isso, uma certa criança acabou de sair da piscina de bolinha. Interessante que ele viu essa criança algumas vezes ali, só que ele só entra na piscina e fica lá por um tempão. Ele não queria se meter na vida dos outros, porque ele não gosta de ser fofoqueiro. Mas aquilo realmente parecia. Mas ele só queria dar um trauma eterno naquela criança. Então, com esse momento, com essa ideia em mente, chamou socializing with some regulars in recent weeks. He wasn't typically one to speculate what the patrons were up to, but he strongly felt something was up with this boy in particular. So, he decided to traumatize him for kicks and giggles. William lured the child. Chamou o garoto para a sala secreta e o mostrou todas as crianças mortas, todas as side of all the freshly stuffed missing children. The kid being reasonable. A criança ficou horrorizada. Ao mesmo tempo, saiu correndo. William não queria que ele contasse para todos sobre o que ele tinha feito. Então ele só pulou na piscina de bolinhas. William não queria pular naquela piscina de bolinhas, porque com certeza teria um montão de vermes lá dentro. Antes de pensar, ele viu uma luz saindo da piscina de bolinhas. Aí ele começou a se decidir se pulasse ou não. Chegou a uma conclusão. Num dia, William se preparou e tirou uma foto como se ele estivesse de férias em algum lugar. E enquanto isso, colocou a roupa de Spring Bonnie e pulou na piscina de bolinhas. O ano é 2023. Oswald, quando saiu da piscina de bolinhas, se encontrou com seu pai totalmente desapontado por entrar em uma piscina suja. Mas antes que o pai pudesse dar uma bronca bem sincera, William agarrou o pai de Oswald e puxou ele para a piscina de bolinhas. Antes de sair, William ficou impressionado com o quão fácil isso foi. A pessoa que fosse algum buraco no espaço-tempo sem lógica. Então ele só levou Oswald para fora da pizzaria e descobriu o que é GPS. Enquanto ele estava levando o Oswald para casa, William ficou olhando ao redor e ficou impressionado com como a humanidade evoluiu. Mas não ficou tão interessado nisso. Então só continuou. E quando chegou na casa de Oswald, William
secretamente subornou a mãe de Oswald até segunda ordem. Quando Oswald dormiu, William ficou mexendo nas coisas de Oswald. Quando mexeu em um caderno, encontrou algum desenho dos antigos mascotes da Freddy's e novos personagens que ele não sabia o que era. William gostou da ideia daqueles novos animatrônicos. Depois de pegar algumas ferramentas, construiu esse animatrônico curioso de como seria. E quando ele terminou, o animatrônico só apareceu com uma imagem atraentemente de uma mulher com peitão de melão. Percebeu que aquilo não iria dar dinheiro nenhum pra ele, então só abandonou a ideia e jogou o bicho no lixo. E foi dormir. Oswald queria salvar seu pai, Corey, mas antes de pular, William tentou pegar Oswald. Mas Oswald deu-lhe um socão de 1000 anos de morte, tacou William na rede, enquanto fugia com seu pai Corey. William tinha ficado preso na rede, porque a rede desarmou e ele caiu. Só que tão rápido que caiu, ele atravessou a linha do espaço-tempo rápido demais. Ele foi jogado para fora do seu traje. Enquanto isso, Michael estava fazendo um negócio ali com os donos do estado e ele queria fazer uma proposta para continuar o legado da Fred. Só que eles realmente não queriam. E uma mulher ali falou que aquilo não era só que aquela assinatura na verdade era falsificada. E recusou. E ela também mostrou uma prova que a Fred deveria acabar de uma vez por todas. E até mostrou as evidências de uma fita de como trabalhar na Fred para provar que o legado da Fazbear Entertainment tinha que acabar ali e agora. Então, como não queria acabar com a carreira, ele quebrou a fita enquanto ninguém estava vendo. Com licença, se você não se importar, que tal vemos essa fita, hein? Bem-vindo, seu funcionário idiota. Hoje você vai aprender como trabalhar na Freddy's Fiat. Com essas provas que não davam para discutir, o conselho, depois de discutir por 5 minutos, deixou Michael continuar com o legado. Desde que ele não fosse fazer uma pizzaria gigantesca em cima de toda a cidade. Então, ele comprou a Jeff's Pizza, já que é uma cópia barata da Freddy's e recriou cópias quase exatas dos personagens clássicos da Freddy. Ele estava muito feliz de como continuar o legado do seu pai. E as risadas dos clientes, a falação, deixava ele sempre confiante no lugar a cada dia que ele chegasse. Mas agora, ele focou em um projeto mais pessoal.
After scouting out local scientists, he kidnapped Phineas. Então ele sequestrou o cientista Ovão Podre Taggart to assist him in a new product for para Fazbear criar o Entertainment. projeto. Michael described Ele falou sobre uma gosma que poderia a marvelous refazer qualquer material que eu tocasse. substance that could Como reconstruir uma pele de uma alma que já faleceu. permanently clone and replace anyone it touched. When questioned Quando ele perguntou por que fazer esse why produto, he wanted to create such a thing, Michael simply brushed it Michael respondeu como um dos seus off as traumas da necessary infância. trauma, much like what he had to go through to become a successful entrepreneur. Okay, Ok, mas por que temos que fazer but why do Fazgoo? we need to make Fazgoo specifically? It will build Porque vai render dinheiro. Taggart was some Com essa resposta, o cientista Ovo Podre não fez mais nenhuma satisfied with pergunta his answer, and after e depois 26 de 26 minutos conseguiu desenvolver a Fazgoo. developed the first ever sample of Fazgoo. Michael was ecstatic. Michael at the sight of estava muito deslumbrante pelo propósito que vai usar aquilo. Mas antes que pudesse creation, but he needed to be testar, sure it worked. Before he could dismiss Taggart, though, the scientist o cientista Ovo Podre que ele estava implorando muito para Michael pagar R$1 para ele pelo esforço. begged him for payment. Mike did not Michael não queria dar dinheiro de want to verdade give pelo actual cara. money to this guy, so he just tossed him a Então ele robot. pegou pelúcia de cachorro e tacou na cara dele antes de dispensá-lo. Meanwhile, the rejected Enquanto isso, no lixão, a animatrônica que o William criou das férias captain's vacation had been halted. foi descartada lá. E enquanto isso, e depois uma alma a encontrou e decidiu a chamar de lá. And decided to call it home. This turned out to be William's ex-wife. Essa alma era a senhora Afton. Who had been kicked out of Depois Molten Freddy during de ser expulsada pelo Molten Fred pelas 5 crianças por falarem que ela não merecia seguir o mesmo caminho deles, electronic mass voted that Eleanor didn't deserve to move on with them, so they quickly ejected. então ela saiu She'd pra, be stuck in this plane of e as existence crianças queriam que ela ficasse presa nesse plano para sempre. indefinitely. After recollecting herself, Depois de se recompor, depois de ficar tanto after all tempo this em time ela, spent sitting in the backseat of Ennard, she gathered that ela the percebeu uma Zamatronic coisa had que no tem sample em seu of their traje. organization prior to her possession. So, having the full jurisdiction to present Enquanto pensava qual nome dar para sua nova forma, as any name she pleased, she decidiu decided chamar de Eleanor. to just go by Eleanor. While adjusting E to her new enquanto body, estava quando estava se recompondo e se acostumando com seu novo corpo, ela percebeu uma coisa em seus trajes. thought was possible in her wildest dreams. It had pockets. Tinha bolso! She Ela ficou deslumbrada com finalmente poder usar needed to make bolsos. use of these immediately, so she quickly Então olhou ao redor para ver alguma coisa que compensasse colocar nele. junkyard for something worthy to put inside them. Her eyes were drawn Enquanto olhou para um carro velho e viu alguns to a pile of strange discos, discs within the trunk of an old car. So ela Eleanor went pegou, ahead and grabbed them. achando que poderia ser um negócio perfeito para não sujar seu bolso. Upon taking Quando ela segurou os discos, soundwaves ela começou os discos frequentaram ondas sonoras que deram-lhe sabedoria e poder cósmico além dos nossos olhos podem ver. human understanding, Eleanor Sabendo agora que poderia fazer tudo o que quisesse, immediately ela se teletransportou em forma humana automaticamente para o seu trabalho, querendo voltar. to her old accounting firm, expecting to get right back to work. Her old boss was bewildered. O seu chefe não estava muito confuso pelo vê-la depois de muito tempo. At the sight of her again and grimly Ele told falou para ela que ela foi demitida e substituída 38 anos atrás. her she was laid off and replaced 38 years prior. She did Ela não acreditou e não aceitou a resposta como algo take this bom. news well. Filled with Então ela such rage, voltou à sua forma animatrônica e matou seu antigo chefe. boss was quickly enamored. Ela ficou fascinada pelo poder que teria, começou a se alimentar mais disso. More of this. So she started plotting Então what ela to já do. fez um Now plano holding a grudge maligno. against basically any businessman at this point, she
She targeted every ela começou a invadir. Ela procurou qual é o chefe das empresas mais famosas major corporation she could think of and e os obliterated all matou. of the people in charge of them. Now filled with triple Agora the tendo o power she triplo had do poder infinito que ela já tinha, Eleanor was ready to claim victory as era para o mundo se preparar para o maior mal the que greatest iria evil the world conhecer. has ever known. Só To her que surprise, though, basically inesperadamente todo mundo já se acostumou com com as empresas de maior sucesso caídas. everyone on Earth that was subjected E ela to foi this corporation considerada was uma happy about their heroína. immediate quality of life boosts, and Eleanor was hailed as a benevolent revolutionary, siphoning the agony. E ela só perdeu todo o poder porque, não, mesmo sendo chamada de heroína, ela gostava. Collective joy. Só que não era a maldade que ela queria fazer. It's not what Eleanor had in mind, although she kind of Agora enjoyed the pensando em respect. outro plano That para didn't do fazer, anything for her newfound hunger, and she needed to cause more problems to avoid ela pensou em matar pessoas inocentes para reganhar esse repeating the same triplo mistakes poder before. infinito. She decided to keep things local, E pensou drawing inspiration e lembrou a substância que William a ensinou. how her ex-husband managed to discover Remnant. She warped to Freddy Fazbear's Mas Pizza to do ela a voltou no brilliant Fred. thing, but better. However, as she approached the front door, Enquanto Michael caught sight of her and Michael viu ele foi pra immediately porta. grew suspicious. Quem é você? O que está fazendo aqui? It's me, Sou eu, your sua mãe. mother. Tomara que sem ressentimentos pela There are escavadeira. feelings about this. Right? Com a New Fibra eu nem tenho preço até. Enfim, eu vim aqui para matar seus clientes por razões pessoais. All of your patrons for personal satisfaction. Credo. Ela estava muito incomodada pelo comportamento insignificante do filho. Iria Called out on the matar. spot like that really got under Eleanor's skin. She would have murdered Michael out of spite in any other circumstance, but given Mas ela lembrou que o devia pelo usar a escavadeira e quase matar o próprio filho. she did owe him after the scooping incident, she let this Então ela deixou esse ataque pessoal passar. personal attack slide. Eleanor Quando needed Eleanor to prove estava Michael furiosa, wrong, estava though, pensando em so um she novo decided that the plano last nine maligno. stunts nobody would ever think to Enquanto do. pensava After nisso, that, an unlucky uma criança passou pelo campo de visão child de just so Eleanor. happened to pass by Eleanor's line of sight, and Eleanor decided this kid was the perfect first victim to truly test her power. The child, criança estava Sarah, cuidando was da minding her own própria business vida. as Eleanor followed her closely. As Sarah E quando ela chegou perto do chão, approached the suspiciously Eleanor plot-relevant rapidamente se dump, Eleanor teletransportou walked to the trunk. para o porta-malas, onde encontrou os discos de She found som. before for the girl to notice her. Sarah was incredibly A criança ficou impressionada pelo visual do animatrônico. transfixed with Então the levou pra animatronics casa beauty pra and tentar excited fazer a to carry her mesma home to moda use as a que display ele. piece or something. At night, Quando já estava de noite, Eleanor iria executar seu Eleanor plano. figured this would be the perfect time to activate and begin her plan. She promised Sarah Ela prometeu que iria realizar o maior sonho da menina: ser that she could make her bonita. wildest dream come true, to be beautiful. Sarah, not A menina não entendeu direito o que o animatrônico understanding that quis she dizer was com isso. perfectly fine the way she Mas ele was, falou que immediately tinha agreed to que this proposal. ficar. However, Ela tinha que Eleanor ficar told com her o she needed colar to forever wear dele her e pendant for nunca this morning. tirar, pra Over sempre the ficar next ser several bonita. days, E isso Sarah was deixou a criança completely mais transformed. bonita. She became Ela participou de more grupos popular, much sociais, more confident in her teve um namorado and much more paranoid that something would go e ele não sei se wrong. estava assistindo. And go wrong something did, with just one Porque slip on a quando ela comically flipped banana a menina peel, escorregou Eleanor's e pendant flew jogou right o off of Sarah's neck. cordão fora, To Sarah's terror, as suas pernas do nada viraram. Eleanor was actually fios. replacing her body with chunks of scrap metal Acontece and que Eleanor estava transformando a menina em uma was all pilha that de kept her sucata hollow e o colar era a única coisa que impedia mostrar isso. metallic membrane together. Sarah desperately A menina voltou ran correndo pra back casa, home to try and beg for Eleanor pediu para Eleanor deixar ela como era herself, antes. to which the Porque animatronic depois de welcomed ver her by Eleanor shifting into a se lookalike of the transformando girl's na original versão body. original da menina, Had she survived, Sarah may have Não- gleaned não some sort of acreditou. moral from this whole ordeal, but virou unfortunately só she uma had pilha de completely fallen apart into a miserable pile of scraps. Eleanor retrieved her Eleanor pendant
ficou deslumbrado, recuperou seu colar e ficou deslumbrado com o poder que ela já tinha. Iria fazer isso de novo. Enquanto isso, quando o cientista Ovo Podre estava procurando alguma coisa no lixo por caça pessoal, ele viu a Fred Fazbear antiga no meio de um buraco por algum motivo. Lá estava Scrap Trap e aquele que você não poderia ter matado jogando Uno. A raiva daquele que você não poderia ter matado tinha diminuído, porque tudo que ele estava fazendo era ficar gritando com bonecos, até ele se questionar o porquê realmente estava bravo. Antes que a conversa poderia continuar, o cientista Ovo Podre interrompeu a conversa e tacou a pelúcia de cachorro naquele que você não poderia ter matado. E aquele que você não poderia ter matado ficou... O remanescente daquele que você não poderia ter matado ficou preso na bateria da pelúcia. Scrap Trap estava com medo de o que o cara fez. Mas para não ser estapeado, eletrocado ou chutado, ele só iria seguir o cientista Ovo Podre para qualquer lugar que ele fosse ir. Chegando na oficina do cientista Ovo Podre, ele estava pensando em fazer um novo animatrônico e iria usar a peça deles para fazer isso. Só se perguntando por que Scrap Trap estava tão feio assim. Amendoim, fogo. Ah, como assim? Eu estou em ótima performance. De tanto ficar assustado pela sua forma ser tão feia, sem querer jogou aquele olhar que dá pra matar nele mesmo e se explodiu. O cientista Ovo Podre ficou deslumbrado pela quantidade de líquido roxo que saiu pelo lugar. Usou aquelas duas coisas em um novo animatrônico. Aí Eliod foi criado com a alma de William, aquele que você não poderia ter matado, e Blueface. Blueface só tá ali por estar ali mesmo. A única pessoa realmente boa ali dentro era tipo, ele ficou como alguém pilotando na cadeira da frente do carro. Enquanto os outros vão lá atrás. O cientista Ovo Podre ficou deslumbrado pelo que acabou de criar. Só que aí quando o William usou o robô para dar um tapão na cara do cientista Ovo Podre, o cientista caiu sangrando na cara inteira. Blueface ficou horrorizado pelo que o William fez. Só que aí aquele que você não poderia ter matado falou que era só pedir ajuda pro cara ficar bem. O cara não tinha outra coisa a fazer mesmo. Então Blueface sentou na porta do laboratório e ficou esperando algum catador de lixo passar por ali. Uma pessoa passou, mas aí quando Blueface tocou nele, a pessoa morreu instantaneamente. Ele não ficou perguntando o que tinha acontecido, mas ele percebeu que o William estava usando aquele olhar perturbador de novo. Ele tentou conversar que o William é mau, mas aquilo que você poderia ter matado só ficou do lado de William mesmo. Por favor, ele é tão mal assim. Ele também matou 2 pessoas. E daí? Não, é sério, eu realmente te matei. Eu iria ter me lembrado se eu tivesse sido morto.
Não fez, não. Ficou incomodado pela discussão dos Solve outros. this fast. After some Mas então internal bickering, decidiu we learn pegar about Andrew screaming into peças dos antigos stuff to animatrônicos release his rage. With that para tentar restaurar a lembrança daquele que Jake você não poderia reasoned ter that putting matado. those pieces back together could potentially refresh Andrew's memory. He'd remember why William Para provar que o William was realmente a era mau. problem, and they could finally Então get os rid dois of the só purple parasite. After a few então weeks of começaram a running around on a buscar garbage hunt, and with peças only a antigas few muito rápido e matando só apenas mais duas It's pessoas, casualty. Luigi e Kyle da Salsicha. the citrate headed to A an última parada foi uma fábrica abandonada. use its trash compactor on its Quando tacou collection. todos os utensílios lá, quando iriam tacar todos os utensílios, um detetive chegou lá Detective Everett e Larson, estava who had been tracking down the os procurando incansavelmente. citrate this entire time to try and cope with his divorce or something. As Larson O detetive iria sacou uma arma e já iria atirar prepared to shoot it down, Jake nele. suddenly Só que caught aí notice of eles him, backflipped só pularam no triturador, no esmagador, the trash como motivo compactor de desafio. as the citrate crumpled together with all the junk. Só que aí aquele que você não poderia ter matado se lembrou, porque tava bravo com o William, já iria chutar a bunda dele. With its killer once more, but he quickly gathered Só he que aí o Scrap Trap apareceu after the e citrate tentou se jogar lá dentro. into the trash heap. Matheus, não esquece de comprar o alvejante. Refrigerante. Into the trash heap. William Só que aí a alma de urina transferred to se the jogou no garbage and lixo. began forging out. E começou a ser criado uma aberração feita de lixo no meio do incêndio. After causing a chain A reaction fábrica inteira começou a pegar fogo, machinery, William blew up the factory and explodiu, used its debris to his advantage, growing into enquanto a o lixo trap se formou. 15-foot tall monstrosity. So, making the decision Então, aquele que você não poderia ter matado olhou para a situação. Em lugar de dar um chute no bundão de William, to cut its losses, Andrew saiu dali enquanto ainda run forward while he poderia. still could. Larson, shocked at O detetive how dramatically não gostou da the situation situação, escalated, spent this começou valuable a time se throwing insultar lixotrap. the giant trash raft. William wasn't Mas isso não fez nem um pouco dos sentimentos dele. phased by this, though. He simply proclaimed, Eu sou o do mar! Será que é mesmo? Eleanor was there too, Ele não surgiu do nada. apparently. After learning of the Afton Amalgamation's existence, she Rolou quickly dentro launched do lixo herself into trap, it to try só and absorb its deixando power. This caused Afton to mais become destrutivo. far more violent, and Larson was nearly killed by the Chutando tudo. amalgamation. Before it could finish him Aí off, though, cai antes de que pudesse esmagar o detetive. Ele olhou na sua began mochila hearing a e voice tinha coming from uma his bag. máscara de It was the mask marionete. of the puppet, or at Quando a least gente sua mente tentou forçar para chutar o que his era. delirious mind figured it must have been. Nonetheless, he O tossed it at detetive Afton's pegou a ship máscara e and the tacou impact caused no joelho de it to lixotrap. fall apart like a house of E ele cards. se desmontou As Afton completamente. sank into the O lake near lixotrap the que wreckage, estava he noticed Eleanor descendo se afundando na água. Ele olhou pra escaping his Ele à noite. collapsing body, and he recognized her e instantly. percebeu na Not hora only was she que era a sua criação que tinha feito his nas abandoned creation from férias, his time travel mas não só vacation, isso, he que felt the também spite emanating que a sua fúria from her and knew it era could da, be only one person. da senhora Afton, The woman que uma vez ele amou, who probably loved que and depois definitely odiou. hated had managed to become far percebeu como ela teve mais poder do que ele nunca more than he poderia ever ter. was, and so he Então went ele só ficou admirando antes de afundar to her in completamente bittersweet na água. longing before everything faded to black. Ele estava morto, William Afton mas was dead. ainda Now antes that de the amanhecer, amalgamation was Blueface já estava, destroyed, ainda estava lá, Stitchwraith ran to Larson's tentando ajudar o detetive. Jake was all on his own now, and he wasn't going to let anyone else die. So he whacked the detective with Começou his bat a dar um dos tapas and na that cara got do rid of the detetive e o lingering detetive agony left acordou. behind by Afton. Now that Larson was a Ficando little meio less confuso half do dead que than realmente before, he immediately estava tried to acontecendo. Começou a perguntar por que ele não tentou fazer She aquilo. wasn't impressed by Ele não his estava endeavor, and she bem dragged him zangado, into a highlight tentou reel and e segurou
ele teletransportando-o para sua mente. Your investigation. E suas investigações. Your hunt. Seu casamento arruinado. The stitch ring. O que você acha que foi? Sei lá, Look, I guess. o azar? Oh, Ah, desculpa. Deixa eu falar a verdade. it's being more obvious. Peraí. Anyway, Fui it eu. was me. Oh, alone. Tudo foi eu. You didn't know it, Casamento Larson, arruinado. but I Eu was sempre estive ali. there. Larson, former, Percebendo e descobrindo a verdade. revealed to him by this master of O detetive disguise, deu immediately shot 4 Eleanor. tiros no peitão de Eleanor, This o que a desfocou e sem querer teletransportou eles para uma memória do detetive. Então o detetive só pegou o taco de beisebol e deu um socão na cabeça de Eleanor, a cada vez só tentando a enfraquecer. From an outsider's perspective, Luffy já estava muito entediado sobre Larson eles só and estarem Eleanor just dormindo. stayed in one place silently. The Stitch Wraith was Então, bored of waiting, deu um so leve Jake decided to see toque what na happened and tried to em interact Eleanor with Eleanor para without tentar making entrar anything onde stop. ele estava. This allowed the Stitch Quando Wraith ele to entrou peer into her onde memories, while no Larson pensamento and deles, Eleanor eles só were estavam still having a grand brigando. battle. Jake discovered Eleanor. Então ele se focou sem querer no pior pensamento da senhora Eva. Ouvi dizer que esse filme chamado Luca tinha um menino que era metade peixe, metade humano. Spoilers. Confused by Ele ficou se perguntando por que aquilo era tão ruim assim. nonetheless undeterred, the Stitch Wraith grabbed Só que aí agarrou Eleanor Eleanor e and atacou launched her into the no pensamento, deixando-a presa lá profundamente. Now that Jake had saved the Percebendo o que fez, Wrath, salvou toda a humanidade, ele só saiu with that, daquele moved on plano from this world, para and sempre. the Stitch Wraith was no more. Larson, now sitting O detetive literalmente confuso pelo o que acabou de acontecer, alone on the wreckage of a factory, sabia que precisava de alguma prova para comprovar tudo with isso. animatronics in front of him, deliberated what to do Então, now. He knew this was going to cause a big stink for the police department if he didn't have a depois de believable pensar um explanation. tempo, So he just ele agarrou os dois animatrônicos, tacou na piscina de bolinha da Fazbear bodies Entretenimento. involved at Freddy's and blamed their hijinks on e os fast culpou entertainment. pelo todos os acontecimentos. Michael Lefton, now Michael facing immense Lefton, backlash agora from tendo reviving que the lutar company, had to figure com essa acusação. out a way to save his sentido. reputation before it collapsed all over again. He checked his Estava plans for vasculhou todos os seus projetos para tentar encontrar uma razão clara para isso. anything that could help him, and to his relief, there was a Aí perfect solution. pensou que All Mike had to era do só was falar que era tudo que era tudo por um projeto de videogame. allegations by touting them as fictional events from a video game series. After interrogating Mas his board of mesmo que o directors to see detetive if any fazia of them aquilo, knew how to make a game, one of them spoke up. ela perguntou para os funcionários para ver se alguém conhecia ou sabia fazer um videogame. Then said they knew of someone that could. This led Então uma menina falou para ele ir no dólar corporal Michael para to a failed encontrar development. um Best outro left criador for de videogame, success, Steve Snodgrass. Hatsune Miku. Steve's only claim to fame Ela já is a fez bastante videogames para Xbox, PlayStation, blá blá blá. Mike could feel the potential oozing from this creator. Steve just Então, Hatsune Miku falou que só precisava de uma faísca de dinheiro para conseguir fazer esse needed a videogame. spark, and Michael gave E o Michael lhe deu um trovoado inteiro. him lightning. Steve, ecstatic Hatsune at the Miku voltando opportunity pra to make casa, appropriate use of his uncanny modeling style, quickly começou a whipped up a fazer o game jogo called Five Nights at muito rápido. It was pretty simple, but Michael thought it was a E foi perfect feito Five starting Nights point. at Freddy's. After Steve posted this O jogo game foi under the guise that postado
E ficou muito Totally famoso. unauthorized, it immediately skyrocketed in popularity. People were playing it left and right. Também foi jogado por bastante pessoas. Most importantly, those curious about the E game's também a sua história, que era mais characters debatida could por use todo mundo. historical facts from modern fiction. Michael needed Steve Michael falou pra Hatsune e que ele precisava de uma sequência. Curtindo os melhores sonhos. Barbie Dream Besties. Conte com Enterogermina, o único com intelesporos que restabelecem e equilibram sua flora intestinal. to make a sequel fast. Steve then churned out Então two Hatsune more Miku fez mais couple 2 days jogos. to resounding success. Mike realized quickly though that these games weren't actually helping with the current Michael ainda tendo que ligar pra isso, ele fez bastante. Karov, Mike quickly Pediu pro commissioned Hatsune an Miku anthology fazer book bem series mais. to spoof recent Ele fez bastante enciclopédias. incidents with Eleanor and the Stitch Raid. Despite the E fact que everyone pessoa, knew quanto about mais these public lia, menaces, the prospect of reading about them menos made the legal. public immediately stop caring. All Michael needed Então eu só tava na parte final do now seu was to plano. tie it all back together by Fazer o framing jogo de Steve's VR pra finalmente culpar Hatsune Miku pelo todo o acontecimento. Grass is some random lunatic trying to deface his brand. So, he commissioned a studio Então, called ele foi pra uma empresa que cria Silver VR Parasol to make a virtual game that cemented all of the rumors of Fazbear Entertainment. e pediu para eles fazerem o jogo de VR para ele. Enquanto a pessoa estava se horrorizando e testando as coisas, Focused on remaking all of e também estavam muito ocupados para produzir as coisas, Michael queria scribblings in his own life experience mostrar o que seria o to use jogo. as inspiration for new levels. Alongside this, he As also pessoas tossed various recusaram. circles. E também deu um montão de sucata de animatrônicos. Notably, Ela se Scrap questionou Trap por and que ele some deu old isso. endoskeleton. Mas aí He told the ele falou developers that que to help make the characters teria que escanear esses projetos para fazer um projeto 3D no instante. authentically in-game to whichever Pessoas falaram que mesmo isso funcionando, não era assim que funcionava. Lee told him that's not how it works. After some Então, depois de ter uma conversa bem amigável com eles, negotiation, os criadores aceitaram e fizeram na hora. Mesmo sendo legal. seemed to really accomplish anything initially, but soon something awakened. Então, no meio do processo, a alma de William Afton conseguiu entrar nos arquivos do jogo, como glitch. Some odds came back from complete eradication again due to William Afton, vendo o que poderia fazer, tentou, ele percebendo que tinha que fazer outros modelos de jogo, para construir a sua própria forma. Ele viu os modelos antigos, os modelos de to his disappointment, Spring he wasn't all Trap too pleased e with any of de the Spring Springboard não eram muito convincentes para ele. Trap models available to him. So, Então ele usou o aplicativo Prisma 3D para poder a sua própria forma para dominar. software to manifest a digital recreation of his wonderful pajamas. Então com a sua nova forma de Glitch Trap, To save his new form, he overwrote an unused baseado em seu pijama, tentou colocar essa anomalia no jogo. glitch trap and decided that worked perfectly. Só que não conseguia renomear. Considering the name Al here, but he had no idea how to rename the file. So he just settled with what he had. Só que o computador não aceitava. As production continued, Enquanto uma pessoa estava testando o jogo, and beta tests began. Glitch trap encountered o Steph estava Jeremy conseguindo. Fitzgerald II, E quando foi visto the por ele, security guard Balloon Boy chewed on once. Now working as a reclamou- QA tester, Jeremy tried to ele iria reportar o Strap como um glitch bug. trap as nothing more than a bug. As time O went on, Glitch Trap falou sobre o quão ruim o modelo dos personagens era. though, he Que não wound up parecia nada parecido com com o que ele já viveu, como um Bonnie ser captivated by the first roxo, sendo que na verdade ele é azul. rabbit rattling off nitpicks about the game's character model. E que o quão ruim era cada mapa, já que não parecia nada com o que realmente viveu. Level maps. Jeremy agreed. Jeremy, depois de pensar That this was a alguns problem, and he segundos promised Glitch dos Trap that he'd modelos, set things right. ele prometeu a Glitch Trap que ele ia falar pro pessoal melhorar esses Make the modelos. VR game as accurate as he could. WizKids, inglês
aulas para cada fase da infância. Aproveite 4 aulas grátis. E matriculou, ganhou uma WizPen. Uau, já na matrícula. É WizKids, é Wizard, é Uau. Com a Neo Fibra eu nem preciso sair de casa para fazer exercício. Pô, tô vendo, isso aí tá leve. Ah, mas com planos que não aumentam o preço até janeiro de 2028, é para se sentir leve mesmo. Chegou Neo, internet nova, você leve. Falou. Ó, ele prometeu que iria falar com o pessoal para melhorar a qualidade do jogo. Só que o pessoal não entendeu isso. Só achou que era mais reclamações. Então depois de dar um corte pra ele, usaram uma máquina para arrancar o rosto dele. Só que não iria servir para usar VR. Mas depois de sair dali com o rosto arrancado, ele com seu advogado denunciaram a empresa para a coisa. Mas aí uma menina chamada Tap Girl iria testar o jogo. É que antigamente seu irmão, que já fez a Fazbear Dining, It sucked her into a passionate interest in the company while he constructed Fazbear's Fright. Now that he had gone missing, então ela she pensou decided que to se pick up ela his slack. trabalhasse iria saber a razão porque ele realmente sumiu. Glitchtrap, upon seeing Tape Girl, Então o Strap percebeu a recognized her as one of menina. Phone Guy's children and reasoned that she wasn't to be trusted. He had been burned by Ele não queria que ela atrapasse. Ele não queria que ela fosse mais alguma outra inconveniente, quase relatando como um bug. both her father and brother already, and he wasn't going to let that happen again. So, Glitchtrap went out of his Então way o to free Strap her só começou a as horrorizar a much as menina, possible que while toda she tried to beta pra ela test the sair do game. jogo. Becoming Só terrified of que this a menina anomaly era and mais discovering dura do that que Silver parecia. Parasol was shutting down due to Jeremy's lawsuit, she hastily began to record audio logs documenting Glitchtrap's Então presence ela and other realmente iria details that could help relatá-lo whatever como um QA bug. tester replaced her. As she continued Quando attempting to delete the tentou anomaly from the game, deletá-lo, não Glitchtrap não devised a funcionou. plan to attach O himself to Strap her virtual tentou fazer tapes um in plano, order to se prevent her colocando diferentes programações dele nas fitas pra ela não conseguir By the deletar time she ele. figured this out, it was too late. So Depois she que Tap Girl descobriu o plano de Strap, ela escondeu as hid the fitas no audio mar files across the game as para well as she ele não could poder, before para developing. ele não poder agir com as fitas separadas. Switched over. Glitchtrap wasn't going to Glitchtrap let ficou Tape mais Girl go furioso. that easy though. So on her last day on the Decidiu job, dar e fez um nível especial só created a para brand new ela. level meant just for her. As Tape Girl Só followed que his quando bunny trail, she soon a Tap realized that he Girl was chegou the ali one e percebeu que responsible era for mais the uma murders that plagued armação. Freddy's all along. Feeling more and more Ela tangled within the tentou se virtual esconder de reality, Glitchtrap Tape Girl soon found herself trapped within the suit of Freddy Fazbear as e se viu dentro do Glitchtrap Fred. celebrated her digital Depois de ser demise. corrompida. Now that Silver Depois Parasol was no longer developing the Fazbear virtual experience, Michael wiped all known traces Michael explodiu o lugar só pra... porque as denúncias do antigo funcionário iria of the company and its acabar employees com from o de qualquer existence. jeito. The replacement studio Então só começou a pedir pra agentes, pessoas aleatórias, testarem o jogo. was run directly by Fazbear Entertainment, and they sent out some help-wanted ads to get fresh beta testers. Soon enough, a new hire caught wind of the Então job Vanessa, opportunity and applied as soon as possible. Vanessa This esta, applicant vendo esse jornal, iria was a passionate realizar seu Five Nights at sonho. Freddy's fan named Vanessa Shelley. É que ela era uma Vanessa fã was viciada extremely do de FNAF, também excited to get the já chance to leu test a todas brand new as FNAF game. enciclopédias. She wasn't confident that the new Ela iria studio ficar would muito uphold the ansiosa franchise's pra integrity from testar um jogo Snodgrass pra trilogy, própria but she chose to Fazbear be optimistic. Entertainment. After putting on the headset for the first time, Ela Vanessa colocou o excitedly headset comes que ela through ficou the entire game with almost deslumbrada nothing but por todas as coisas enthusiasm, que tinha. experiencing her favorite Ela series in tomou total tanto immersion, susto, mas mesmo feeling assim like no other. continuou. She was having a blast. She was a Ela little só ficou indignada sobre algumas coisas da história do jogo não disappointed that estarem most of the ali, lore como elements were Golden Freddy. seemingly gutted here, but that Porque was a o small resto ela price to gostou pay muito. compared to everything else. As she continued
Ela também percebeu algumas fitas Here, corrompidas. though, she noticed some strange glitches throughout the various levels. Maybe Pensou que this seria was uma some kind of nova new storyline história. she was unraveling. After Mas discovering a depois hidden area within de ir na sala secreta que Tap Girl tinha the game, feito no Vanessa jogo was able to piece e together ler Tape e Girl's ouvir as fitas, ela percebeu recordings and que não discover the truth. era real. To her horror, this wasn't just new lore, this was real. Upon this depois- realization, Vanessa felt a shiver E down her depois de spine as olhar she para turned around trás to see a certain someone e notar a behind her. presença de Glitch Trap. Shake it, Olha! lollipop! What? Que foi? You don't like the Não gostou da minha voz? Ó, que tal assim? Ah, não, meu After Deus! Vanessa took a Vou short ficar break to horrorizado de recover descobrir a from that verdade. scare, she hesitantly put her headset back Ela on and decidiu colocar o continued headset. testing the game. As she played, she noticed the Depois glitch de só trap became more tangible ver a anomalia, a Carol chegando mais perto dela, cada fita nova as que she ela found more encontrar. of Tape Girl's Ela messages. Vanessa was Ela uneasy, decidiu que but era she só decided that maybe it would tentar be best to actually conversar com a talk to the anomalia. anomaly. Glitch Trap stood before her in relative Estava na silence, frente dela, so she took ela começou a the falar initiative sobre to todos os speak. negócios Started da with história de conversation of her FNAF, experience sobre testing the game, as led to her fases entire do interpretation jogo. of the FNAF timeline, including every O ounce Trap of tava external quase desmaiando de toda aquela pessoa era nerd da história de media she FNAF. was aware of. And then when Springtrap found E weaknesses, também, depois que William Afton morreu dentro de Springtrap, de Springborn, ele morreu, mas conseguiu voltar como Springtrap. Só que aí, muito tempo depois, a Vanessa entrou na balora e virou ela. Só que de algum jeito eles conseguiram sobreviver ao incêndio e começaram a fazer uma rebelião pra acabar com o youtuber chamado Corey, porque ele tava dando mamadas em todos os youtubers. Glitch Trap had Glitch Trap começou a falar sobre a verdade que whatever ele nonsense Vanessa was recounting, realmente viveu, sobre a história das Freddy. so he caught her up to speed on the actual events of his life, from Ferdinand's creation to A Vanessa amalgamation eradication. ficou impressionada sobre She never could have o que anticipated getting such a comprehensive sobre understanding o of all que of Freddy's history. era She was verdade shocked at how different the real answers e o were que compared to the era storyline mentira. the FNAF games portrayed. At this point, she decided she wanted to help Glitch Trap E prometeu Glitch Trap que ajudaria a sair do jogo. So, like any rational person, Vanessa decided Então, to let Glitch Trap merge with her. permitiu que Glitch Trap vivesse sexualmente. Moving her headset, Vanessa now Tirou o saw William headset e by her side olhou in pra the Glitch real Trap na world. vida real. E aí, creativo, pá. no, I think Prefiro a that outra voice voz. was better, actually. Nossa. Afton, Tá sabendo que viver com um coelho parecendo um pijama dentro da sua mente seria demais. E que percebeu que também que tinha que fazer. E tinha que conseguir um corpo próprio pra Glitch Trap. begged her to help him find a new body for himself. After thinking through everything, Pensando e olhando ao redor pra Vanessa decided that ver she'd make qual her corpo own poderia personalized rabbit. ser, ela decidiu que iria fazer uma fantasia de coelho pro William poder usar. To keep William quiet while they tried to get him back into a physical form. Because that'd Isso take a while, demoraria um tempo, mas she simply crafted a mask Vanessa não for the ligava. Halloween festival Freddy's was putting together. Speaking of which, Michael Afton Enquanto was isso, preparing Michael something estava big. He'd been finalmente postponing his plans pensando em reviver make an Ferdinando. animatronic father figure long enough, and it was time to finally set things Então, in motion. depois de He needed a preparar seu perfect plano vessel, though, something his own father e created. pensar no legado After do seu some pai, consideration, Michael took a visit to the grave. ele foi onde Fredbear tinha morrido para tentar revivê-lo, assim como Frankenstein. He was going to Depois revive de the animatronic and enterrar make o him into corpo the perfect e puppet. levá-lo para Unsure of casa, how to go about reviving an o Michael estava confuso de como iria reviver um IA, mas pensou que energia seeing era a a mask of solução. electricity would do the trick. So he quickly realmente stitched Fredbear back together and ran funcionou. some tests to try and bring him back to life. And it was a success. Michael had him. Michael ficou impressionado pelo que acabou de Slipped right descobrir. past him, though. Fazbear Mas, Fall não test ti- was mas no festival de Halloween da a few Fred's, days, and he had yet to make the perfect attraction for it. ele não tinha um lugar exato para colocar Lu, mas decidiu colocá-lo como a atração principal, chamado Present the revived Fredbear. animatronic as Dreadbear until he could fix him up properly.
Sure enough, this worked perfectly. e falou pra continuar fazendo seu trabalho bem feito. E Dradmer aceitou, já que ficou morto por muito tempo e ele só entretinha crianças de Started qualquer the jeito. show for the first time in decades. Mesmo While attending the festival, enquanto isso, no festival, Vanessa já estava ficando incomodada pelo Strap falando na cabeça dela o tempo todo. as she half-heartedly E depois de jogar participated in alguns the various joguinhos, attractions, William finally learned that o Strap Michael olhou was pro behind all of this. seu filho Michael First time agindo igual como ele agia, e ele se sentiu 1% de orgulho de seu filho. unnaturally prolonged existence, he finally felt somewhat proud of his son. Before he could stew Mas enquanto Vanessa estava andando falando com o Glitchtrap, this new emotion, though, Vanessa sem querer accidentally bumped right into the esbarrou em entrepreneur. Michael. Vanessa uttered Ela ficou muito desesperada por esbarrar no criador da frente. embarrassed, began to profusely apologize. Então só começou, e enquanto o Michael estava esperando que ela só saísse de pé, They stared at her, waiting for her to Vanessa, run away. por algum motivo, começou a falar o quanto ela era viciada em FNAF. About her obsession with his company. Amazon, cada oferta um sorriso. Se você foi pescar nesse feriado, você tem que fazer essa aí. Obsession with his company. Only this time she had all of William's knowledge at Michael her só disposal. não estava prestando muita atenção no início. Só que depois Uninterested, de ouvir, ele ficou meio confuso pelo quanto Vanessa realmente sabia da verdadeira história fora do jogo. Vanessa's inexplicable understanding of Fazbear Entertainment's history. After evaluating E o Michael pensando se iria só sair de perto dela ou continuasse whether or not to ouvindo, dispose of her, he determined she may be useful and gave her ele a convidou para trabalhar na a frente. special attention. Vanessa was now part of the Vanessa iria trabalhar no novo projeto que Michael estava fazendo, que ele construía animatrônicos Fazbear Fun Time para pessoas do mundo, para empresas do mundo inteiro alugar service por Fazbear preços Entertainment mass-produced altíssimos. replicas of some of the most iconic characters from the business's legacy and rented them out for criminally high prices. Vanessa was fascinated by this Vanessa pensando que essa era uma grande oportunidade para que concept. o William finalmente ganhasse um corpo. Creation of his E favorite o Strap falou que queria tomar o corpo da sua forma favorita, Springtrap. fursuit. So, on Vanessa's first day of security, Então Vanessa usou suas habilidades de gamer para hackear o sistema. system with her gamer skills and ordered production of Springtrap animatronics. By the time Mandou para fazer o Springtrap. O pessoal tava olhando isso. Só que aí pensou que era só que como o Springtrap foi o jogo que mais teve sucesso, estavam fazendo só pensando que era canônico. Springtrap was probably profitable enough to rent out, William was thrilled that his O Strap ficou impressionado pelo poder finalmente voltar à sua melhor forma. publicly remade, but he got cold feet É once que he ele realized Fazbear percebeu que estavam fazendo Springtraps demais. Ele não queria ser só um mesmo Springtrap no meio da multidão. Entertainment was producing so much of him. He didn't want to just be another Springtrap in the crowd. He wanted to be in the spotlight. Vanessa was confused. Então, enquanto o Strap falava que queria ser algo único, Vanessa discutindo furiosamente. Changing his mind though, and they began to bicker Vanessa, about the integrity of a unique Springtrap. Getting cansada, ela bateu a cabeça em Glitchtrap no corpo de Springtrap só pra tentar transferir Glitchtrap pra ele. Vanessa tried banging her head against one of the replicas to attempt to Só transfer. que acabou This deixando-a ended up knocking her inconsciente. out, giving William free rein to public. E assim, Glitchtrap poderia controlar o corpo dela. Knowing this could come in handy for future schemes, he quickly searched how to induce compliance in the subject. E sempre que ela ficasse consciente, Glitchtrap poderia tomar o controle de novo. He could do this whenever it benefited him. This, along Enquanto isso, o único funcionário da polícia with some other que ligou concerning web searches, que ligou alerted pra the isso, IT department immediately. não queria saber realmente o porquê Vanessa estava querendo cortar pessoas ao meio. Só estava pensando em convidá-la para tomar um The café. guy who cared to contact Vanessa about it, Lewis,
By the time Vanessa came, Quando Vanessa acordou, não se lembrava de como chegou she em casa. didn't have any recollection of the stunts William was pulling and simply resumed her Então normal só work voltou ao seu activity. trabalho normal. Anytime William took control again, though, Sempre quando ela ficava consciente, Mr. Jude another email. Strap controlava o corpo dela. Enquanto Luiz, que era um funcionário da polícia, perguntava por que ela realmente queria cortar pessoas ao meio, Vanessa respondia como se não, como se, já que ela não sabia de nada. Why Vanessa wasn't taking the hint. This led to a lot of one-sided conversation and Isso coffee levou invitations. a bastante pedidos para tomar café. But outside of that, the fun time service was doing great. People were Enquanto isso, o projeto de enviar animatrônicos estava sendo um sucesso. and the funds gained from this E Michael Afton decidiu criar personagens exclusivos só para isso. Michael to start offering additional characters and quirky variants of the existing ones. There was only one problem. Mas tinha um aside from problema. the occasional Com bastante assassinos na cidade, bastante caos. killer animatronics out in public, De delivering algum trucks motivo, os ursos estavam atacando todos os caminhões de entrega de animatrônicos sempre que eles apareciam. both animatronics and pizza started being attacked by bears. To Michael estava percebendo que os ursos surprise, bears só absolutely estavam adored the suportando taste a of pizza pizza, and despised eles estavam ligando Fazbear para os animatronics. animações. This was all thanks to their overlord, Que na Ferdinand verdade quem von Braun. estava por trás de tudo isso era Ferdinand. Era Although artificial, Ferdinand. Ferdinand's cosmic power allowed him to integrate perfectly into bear society. His Mesmo appearance sendo artificial, ele pôde se encaixar na sociedade de ursos. Sua pelagem dourada na cabeça dos ursos significava que ele era um urso muito importante. that he was something special for their kind. Então obedecia a voz de dava conhecimento que eles nunca tivessem Wisdom far antes. beyond their Tipo, colocar qualquer youtuber que grita demais pra mamar. for years. The most important thing for Mas o que ele mais os ensinou taught them foi guardar was to hold a grudge rancor against da Fazbear Fazbear. Entertainment. Being left behind to replace Ser abandonado e substituído pelos seus criadores é uma its coisa. creators was one thing, but his arch Só que nemesis, aí, ter Michael no controle enquanto os verdadeiros becoming CEO morreram of the company was another. é outro. Michael was losing at least five Michael estava cansado dos ursos sempre atacar eles. E o dinheiro dele foi pela gota d'água para pagar os incidentes que estavam acontecendo. from these bear attacks, and paying off the lawsuits from this was the final straw. So Então ele he met with provocou Vanessa Vanessa e estava falando sobre o que ela fez antes. up her previous security breach on the Fazbear Vanessa, com Entertainment medo service. de She was ser immediately demitida. terrified that she'd get fired, but on the Mas na verdade Michael falou para ela fazer outra Michael explained coisa. that he needed her to covertly program an order for war. Michael falou After para further instructions, hackear o sistema mais uma vez e no lugar de fazer os animatrônicos ir para casa de quem os Vanessa alugou hacked into the Funtime service e yet para again to order acabar com os animatronics to ursos. attack all of Bearcon. Qualquer espécie. Just to push of a button, the Great Bear War E began. também Vanessa usou seus conhecimentos de hack mais uma Animatronic vez and nurse sign e começou. E os ursos começaram a se começaram a guerra entre os animatrônicos e ursos. Bears that could react stormed to the front E lines todos where os ursos no mundo inteiro apareceram que poderiam allies ajudar. arrived to join them. It was Trevor E the também chegou seus aliados Shadow Fred Carol the janitor, e Shadow otherwise Boy, known as Shadow Freddy and Rick Fitzfosks. Both of them had just been fired já que os dois já foram demitidos e estavam from their former jobs. prontinhos para se revelar contra Freddy's Michael. and Michael had completely gutted their pension. Shadow Bonnie foi demitido porque ele traumatizou uma criança por trapacear no Pack-Pool. Tortured one patron for cheating at Pack and Pal, and that E a Michael não gostou como os pais dessa criança brigaram com ele feio e o demitiu. managed to cross the line, apparently. Shadow Freddy didn't Shadow Fred ficou brigando por Michael, falando que não iria continuar trabalhando sem seu parceiro. Freddy's without his partner, so Michael Então Michael demitiu Shadow Fred porque não queria que alguém se demitisse
sem ser por ele falar. Fired him too, just so he couldn't formally quit. With Então nothing eles to começaram lose, Shadow, Freddy, and a liderar os ursos para acabar com todos os tried to assist the war animatrônicos. effort to rebel against Michael. Sadly, E enquanto o as Shadow Fred estava fazendo uma filha de conga com os ursos para a vitória, Shadow attempted to o Fred dos Elwa, animatrônico, tacou fogos de artifícios da liberdade e os matou. he was obliterated by a barrage of fireworks. Shadow Bonnie, traumatizado pelos remanescentes de Shadow Fred se espalhar pela região, Freddy's dark remnants ficou com scattered tanta across raiva que de alguma forma conseguiu usá-la para desativar todos os sistemas da Fred com os animatrônicos e não deixar que mais nenhum sangue fosse derramado, mas já era tarde demais. Então Shadow Bonnie foi uma busca desesperada para de alguma forma recuperar seu antigo amigo. hopeless quest to recollect his partner and bring him back. Ferdinand, discovering Ferdinand não gostou de tanto o seu povo foi extinto. to do something to fix this. After Então procurou pelo todos os universos um lugar que ele poderia chamar de lar. Ferdinand understood what needed to be done. Então chegou numa dimensão chamada FNAF World e teletransportou todos os ursos para eles finalmente virem em harmonia. Called Paradise. Junto com as criaturas que estavam lá, é claro. The stars to align in his favor. Now that bears were Com os ursos aparentemente extintos, os negócios de Michael cresceram cada vez mais. additionally, his overall corporate success caught the attention of every Empresas de grande sucesso que entretinham crianças estavam alugando com muita frequência os animatrônicos. major company in the country. The power vacuum they all shared from Eleanor's massacre allowed for Mike to buy all of them out for cheap, and Fazbear Entertainment Então, became a member. de tantas pizzarias, o Michael finalmente queria fazer o Mega Pixaplex dos seus sonhos. The stage was finally set for Michael E com o Conselho de Construções, que não poderia fazer mais nada, build the Mega Pizzaplex of his dreams, and Hurricane City permitiu que o Michael poderia fazer. couldn't say no this time. Michael was proud of Ele até falou pro seus empresários Vanessa for her transferirem Vanessa para her not really being a qualified condição de He ordered his board of guarda directors to de transfer her to the head of segurança. security at the Pizzaplex once construction was complete. It would take time for this project Enquanto to finish, a construção do Pixaplex estava sendo feita, Michael finalmente tentou trazer de volta o que ele perdeu muitos anos atrás. Dreadbear had been a great Mas antes disso, percebendo que Dreadbear não iria durar muito tempo, já que o corpo dele estava for the fall of se decompondo muito rápido, but his body's disrepair was not sustainable ele for pegou a long-term placa business. mãe dele com o Springbone Dreadbear's AI to use within a brand new animatronic, a Glamrock para criar Glamrock Fred. reimagining of Freddy Fazbear. All Mike needed now was to finally use Então, aí voltando para seu trauma antigo, ele iria finalmente e com a autorização dos cientistas locais, ele finalmente iria usar Fazgul para recuperar o que ele perdeu há muitos anos atrás. across the country that the substance worked. Mike was confident his most unattainable dream would come to fruition. Procurando algum resto de o que ele procurava vendo alguns remanescentes de Fred In order to bring his younger brother back, e fazendo Shadow Bonnie sair do caminho dele com uma lanterna, rising breakfast flasks with a flashlight, Michael e finally finalmente ele encontrou a alma de quem ele tinha perdido. found what he was looking for. Depois de, Chaotic e energy de- emanated from depois de olhar por alguns segundos, and he knew he found them. Michael rapidamente guiou a alma até o remanescente. Returning home, Michael guided Quando a alma o the child's soul tocou, to the finalmente estava voltando à sua forma original. together. Now that his brother E Michael finalmente, vendo que o seu irmão tinha voltado, ele finalmente lembrou do nome dele. all this time, Michael could finally remember the child's name. Gregory Afton. E foi essa a Tilemale de FNAF hoje, The finale's rolling in much faster than porque tem bastante história pra contar ainda. prepared. Então tem mais. É claro que tem mais. No secret up my sleeve.
FNAF, mesmo se a história original de FNAF nunca for revelada, essa que eu desvendei sozinho sempre estará sendo revelada pedaço por pedaço.